Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião doutrinária em nossa casa, a União Espíritas Cristã. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, sintam-se à vontade e abraçadas por todos nós aqui da UEC. Pedimos aos portadores de telefone celular que estejam retirando o som dos seus aparelhos. Agradecemos à Rede Amigo Espírita por disponibilizar o espaço para a transmissão da nossa palestra de hoje. Estamos transmitindo ao vivo pela internet para o mundo todo, e aqueles que quiserem acessar, basta acessar a Rede Amigo Espírita. Maiores informações na nossa página no Facebook. As palestras gravadas também estão disponíveis em nosso canal no YouTube e na Rede Amigo Espírita. Agradecemos. Agora vamos pedir ao nosso companheiro Alessandro para fazer a nossa leitura preparatória. Os companheiros que quiserem poderão acompanhar a leitura que estará sendo projetada na tela. Pelo livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 20. Porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima a porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros, mas é tarde. Rogam a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem.
Queridos irmãos, queridos companheiros, coloquemos em nossa tela mental a figura do doce Rabi da Galileia, o nosso divino e meigo Jesus. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus podermos estar aqui neste planeta Terra, dando sequência à nossa vida, ao nosso progresso espiritual. Agradeçamos a Jesus podermos estar aqui neste momento reunidos para ouvirmos falar do seu Evangelho. Peçamos aos nossos mentores espirituais, aos benfeitores espirituais de nossa casa, ao nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e sua equipe, que esteja intuindo e amparando o nosso palestrante da noite, e que nós possamos estar com a mente aberta, a fim de captarmos tudo aquilo que nos for passado e estarmos usando em nossa vida cotidiana. Que o Divino Mestre Jesus, a querida Mãe Maria de Nazaré, continue conosco, hoje, agora e sempre. O nosso palestrante da noite é o nosso companheiro Hélio Tinoco, da nossa casa União Espírita Cristã, e nos traz o tema Entendendo em Profundidade a Lei de Causa e Efeito. À vontade. Boa noite, meus companheiros. Boa noite, minhas companheiras. Que essa paz possa permanecer em nossos corações. Que Jesus possa nos orientar e nos ajudar para que essa noite seja uma noite muito especial para cada um de nós. Alheios aí aos nossos conceitos pessoais, às nossas próprias crenças, há uma equipe de orientadores espirituais que coordenam e dirigem essa reunião. Essa equipe, pertencente ao grupo dos abnegados trabalhadores de Dr. Bezerra de Menezes, conhecem os nossos corações. E, por certo, em consórcio com nossos anjos guardiões, nos propuseram a ideia de virmos até aqui para ouvirmos um assunto tão importante e crucial dentro da doutrina espírita e suas interpretações. Dessa equipe, hoje eu tenho o privilégio de ser a parte material. E confesso para os companheiros a minha total dependência para que esses companheiros possam se utilizar de mim, da minha limitação, da minha fragilidade, a fim de que nós possamos compreender profundamente esse entendimento espírita sobre a questão da lei de causa e efeito. Gostaria de deixar aqui o meu abraço fraterno para os companheiros da Rede Amigo Espírita que nos escutam ao vivo e também para aqueles que ouvirão essa palestra através do canal, das palestras gravadas no canal do YouTube. Então vamos lá, vamos pensar e refletir juntos sobre entendendo em profundidade a lei de causa e efeito. Há algum tempo eu venho sido incomodado, não sei se a palavra correta é essa, incomodado entre aspas, para abordar esse assunto. Nas conversas de bastidores, a gente percebe que há muita infiltração de outras ideias não espíritas correlacionadas com a questão da causa e efeito, que nos faz ter um entendimento meio confuso, nós espíritas. E quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, e quis fazer um título para essa palestra, eu achei esse muito ousado. Porque entendendo, está no gerúndio do verbo entender. Entendendo é a proposta de que nós saímos daqui hoje compreendendo, com clareza, sem dúvidas, a questão da lei de causa e efeito. Mas ainda em profundidade. Porque não basta que nós tenhamos apenas o conhecimento intelectual. Diz Paulo de Tarso, em uma de suas cartas, de que a letra mata,
mas é o Espírito que vivifica. Então nós buscamos nessa noite uma compreensão mais profunda, uma profundidade em nós mesmos, a fim de quebrarmos paradigmas, companheiros, a fim de revermos nossos próprios conceitos com relação a um assunto que é espírita, porque a lei de causa e efeito é uma proposta didaticamente espírita, embora nós, ao longo desse trabalho, vamos perceber que ela é permeada por alguns outros conceitos. Então, entender profundamente a lei de causa e efeito. Eu até acrescentaria, mas não o fiz porque achei que o tema ficaria muito grande. Entendendo em profundidade, de uma vez por todas, a lei de causa e efeito. Mas ficaria muito longo. Mas vamos pensar, então, em lei de causa e efeito numa visão puramente espírita. Para início, nós vamos pensar, vamos trazer aqui a balde o texto de Paulo de Tarso, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 desse capítulo. Nos reportemos brevemente à época de Paulo de Tarso. 1800 anos antes da terceira grande revelação. Então, Paulo de Tarso tinha uma visão, já que se encaminhava para a lei de causa e efeito, mas vamos perceber que é uma visão ainda muito atrelada à cultura do momento. E Paulo vai dizer assim para a gente: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então Paulo fazia um link, uma correlação entre semeadura e colheita. Mas ele diz que é tudo. Tudo que eu semear, eu hei de colher. Qual a interpretação desse tudo? Talvez para aquela época, ainda muito enraizada na questão da lei de Talião, e vamos ver daqui mais para frente um pouco, esse tudo tem uma conotação de exatamente tudo. Nós vamos perceber, vamos entender melhor isso. Esse tudo está linkado nos nossos conceitos espíritas com algumas realidades. A primeira delas, será que esse tudo tem a ver com uma relação de proporcionalidade? Será que é proporcional? Será que eu colho na mesma medida que eu semeei? Diz-nos certa vez Jesus que a cada um segundo as suas obras. Em outros momentos, naquele momento da prisão, quando Jesus orienta Pedro a embainhar a sua espada, ele vai dizer, Pedro, que aquele que fere com espada, a espada será ferido. Então, será que é uma proporcionalidade? Será que essa proporcionalidade nos levaria, então, a uma inflexibilização de intensidade do resgate? Ou o resgate é flexível? Temos algumas dúvidas, companheiros? Essas dúvidas fazem parte do nosso dia a dia? E será, então, que essa flexibilidade da intensidade do resgate não nos produziria alguns atenuantes? Será que há atenuantes? Será que eu posso semear e não colher? Vamos entender. Coloquei aqui a figura do iceberg, que vai nos reportar aqui ao nosso companheiro Eliomar Borgo, né, que utiliza-se dessa imagem no seu seminário sobre energia mental, já até fez aqui para a gente. Mas ele vai dizer nesse iceberg que lá no final, lá no fundinho, existe algo chamado inconsciente profundo. Algumas linhas de estudiosos da psicologia, inclusive na linha transpessoal, costumam chamar de inconsciente mais profundo. Sim, porque os psicólogos, eles atingiram um ideal, um conceito daquela área mais profunda do nosso inconsciente, mas eles não levavam, até então, em consideração as repetidas encarnações, as vidas subsequentes. Então nós entendemos aqui que nesse inconsciente mais profundo, que também podemos chamar de banco de dados perispiritual, espíritos imortais que somos, militando numa caminhada de inúmeras vezes, encarnados, desencarnados, encarnados, desencarnados, com o objetivo de aprendermos e crescermos e de nos analisarmos a cada uma dessas etapas, vamos desenvolvendo, criando em nós mesmos, em nosso perispírito, um banco de informações.
um banco de dados perispiritual. E esse banco de dados perispiritual, ele tem algumas informações guardadas com o que nós hoje acreditamos e pensamos estar atrelados à questão da lei de causa e efeito. Eu trouxe 3 para a gente avaliar brevemente. A primeira delas é o conceito da dor que purifica. Há ainda entre nós pessoas que dizem e acreditam que a dor é um instrumento de purificação. É, mas não somente o é. Não na sua totalidade. Na abertura do Congresso Espírita que nós tivemos agora aqui, privilégio de receber, fomos uma das capitais, primeira vez que o Congresso é descentralizado. Na abertura, o nosso companheiro Simão Pedro, lá de Patrocínio de Minas, ele fez um trocadilho muito interessante. Ele disse que os espíritas não gostam de sofrer. Os espíritas sofrem com gosto. Porque é diferente. Querer sofrer é diferente de sofrer com gosto. Nós enfrentamos dificuldades, nós temos desafios diários. Quem que nos trouxe essa noite para aqui? Mas nós temos uma consciência dessa realidade espírita. Essa informação do proveito dos sofrimentos. Mas esse conceito, então, de dor que purifica, permeia ainda a nossa consciência perispiritual. Mais ainda, a nossa inconsciência espiritual. Um outro é a questão do karma. Há ainda entre nós, e esse, eu diria até grave, muita influência e muitos resquícios de entendimento migrados do karma indiano e budista para o conceito espírita. Vamos compreender mais para frente. E por fim, a questão da lei de Talião, que todos nós já ouvimos falar. Conhecida, marcada pela frase olho por olho, dente por dente. Esses conceitos, que não são lei de causa e efeito, talvez tenham sido etapas que antecederam o conceito completo e real de causa e efeito, mas ainda nos trazem algumas dúvidas. Eu não sei se os companheiros partilham dessas dúvidas, mas vamos compreendê-las nessa noite em profundidade. Sigamos. Vamos pensar brevemente sobre esse conceito de dor que purifica. Nós, por certo, em algumas encarnações na Idade Média, fomos e estivemos lá nos feudos, naquele tipo de economia, naquele modelo econômico onde havia uma informação por parte do clero, por parte das autoridades, de que se nós trabalhássemos a exaustão e sofrêssemos, nós nos purificaríamos. Era uma informação conveniente. A maioria de nós, encarnados naquele momento, éramos iletrados. Nosso nível intelectual evolutivo era muito aquém do que temos hoje em termos de informação. Então, esses senhores, essa relação que tínhamos com os trabalhadores e servos, com a nobreza e o clero, ou vice-versa, e também com o senhor feudal, o vassalo e os camponeses, talvez aqui nos colocando, na maioria, como camponeses, como trabalhadores e servos, mas também na posição contrária, havia uma relação onde uma informação conveniente, que tinha como proposta manipular uma massa, que trabalhava excessivamente, morria-se de trabalhar, não é verdade? Não havia as leis trabalhistas, era conveniente então que nos dissesse, a dor purifica. E para alguns de nós, essa informação ainda é atual. Sigamos o raciocínio para a questão do karma. E observe que o karma, ele tem uma ideia sublinear e bem intrínseca. O karma dos conceitos é o que mais se aproxima da lei de causa e efeito, embora não seja. O karma, essa ideia é muito real e presente entre nós espíritas aqui. Talvez seja a ideia presente em você hoje. Já esteve em mim. Mas se nós não estudarmos, não nos aprofundarmos e não conhecermos essa doutrina, é provável que nós nos permitamos inserir em conceitos errôneos. Lembra-se que da introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer que para estudar essa doutrina é preciso seriedade, é preciso recolhimento.
É preciso que eu leve a sério. Por quê? Porque é uma doutrina onde a base, o fundamento é a minha história, é a minha construção, a minha libertação, a minha ascensão como espírito imortal, caminhando para mais próximo da luz. Então o que está em jogo não é uma discussão banal, e nem só simplesmente um assunto qualquer, é a minha vida, é a sua história de vida. Talvez esse conceito possa mudar e definir daqui para frente inúmeros outros conceitos paralelos e interligados a esse. Então talvez essa noite seja uma noite de muito esclarecimento para cada um de nós. Mas a ideia do karma, e o karma vem lá das questões da religião budista, do hinduísmo, que nós professamos em algum momento da nossa vida. Professamos de forma direta ou indireta. Talvez pudéssemos estar encarnados lá, em loco. Mas talvez não. Talvez seja a questão indireta. Eu venho ouvindo falar, eu absorvo o conhecimento do consciente coletivo. Todo mundo pensa, todo mundo diz, e essa massa de energia gera um pensamento coletivo, que cria uma consciência coletiva. Então, muitas vezes, as minhas aparentes verdades não são minhas verdades. São verdades que eu importei. E agora parecem serem minhas. Com a questão do consciente coletivo, foi feita uma experiência recentemente, há umas décadas atrás, não tão recentemente assim, por uma cientista, um grupo de cientistas, numa das ilhas das Filipinas. É isso mesmo? Eu acho que é nas Filipinas. Bom, enfim, e lá viu uma espécie de macaco que comiam uma certa noz, um coquinho que caíam das árvores. E aquele coquinho era preto. E aqueles macacos, ao encontrar no chão, aquele coquinho se misturava com pedras que também eram pretas. E muitos macacos pegavam as pedras e mordiam, pensando que era do coquinho. Ou então tentavam quebrar a pedra e levavam horas. E então os cientistas começaram a ensinar a alguns macacos a pegar aquele coquinho, colocar dentro d'água. Se boiasse, podia quebrar e comer, que era coquinho. A pedra afundaria. Os macacos começaram a fazer. Um fez, 2, 3, alguns foram fazendo, e não se sabe explicar como. Nas outras ilhas ao redor, os macacos também começaram a ter o mesmo procedimento. Daí a ideia, daí a prova do consciente coletivo. Então, muitas informações que eu penso serem minhas são de influência espiritual. Convenientes, sutis. Quer ver o que o karma vai dizer? O conceito de karma? Companheiros, entendam pausadamente esse conceito. Refere-se ao efeito que nossas ações geram em nosso futuro. Parece um causa e efeito. Tanto nessa como em outras vidas. Tem muito a ver com o espiritismo, não tem? E que produzem um inevitável resgate compensatório de dor e sofrimento. Esse é o detalhe. Um inevitável resgate compensatório de dor e sofrimentos. Isso não é lei de causa e efeito. Vamos entender ao longo desse trabalho que lei de causa e efeito nos permite, sim, flexibilizar os nossos resgates. Mas sigamos adiante. Pensemos em lei de Talião. Assim como a dor que purifica, assim como o karma, conceitos que estão inseridos em nosso banco de dados espiritual. E que em alguns momentos emergem nessa atual encarnação, confundindo as minhas interpretações. A lei de Talião, também chamada de pena de Talião, vem do latim lex talionis, significa lei de talho, lei de Tales, tal, idêntico. Então a ideia da lei de Talião, que tem origem no Código de Hammurabi, em 1780 a.C., criado na Babilônia, tinha a ideia e tinha como conceito, consistia na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. O olho por olho, o dente por dente. Era um processo de vingança. Naquele momento foi muito útil, porque visava que as pessoas não fizessem justiças com as próprias mãos.
por conta própria. Porque quando alguém matava um filho, ele ia lá, matava o filho do outro. E aquele que agora teria um filho morto se sentia no direito de matar mais um outro filho. E matava 2 ou matava 3. Então a lei de Talião veio como uma lei anti-barbárie, para evitar a crueldade e a ferocidade. Então a lei de Talião, citada algumas vezes no Velho Testamento, não é lei de causa e efeito. Ela pode até ter sido um dos precursores para nos ajudar a compreender e embasar de forma segura a lei de causa e efeito. Todos esses conceitos, companheiros, nos ajudam a construir um sistema de crenças. Nós somos aquilo que pensamos. Nós temos um sistema de crenças que vamos construindo, conscientes ou não. Dependendo do meio, dependendo das religiões, dos momentos que vivi, das dificuldades, das relações que eu tive, eu construo em mim mesmo, e aí que está a grande questão. Eu construo em mim um sistema de crenças. E esse sistema de crenças ele tem uma influência direta em nossos sentimentos, decisões e escolhas. Talvez hoje você tenha uma resposta, obtenha a resposta, por que tantas vezes você age de uma maneira, mas não era o que você queria, né? Quantas vezes nós fazemos um planejamento para agir com mais cortesia, sermos mais amenos com as pessoas, e de repente, do nada, perdemos o controle. E dizemos algumas coisas que não deveríamos e depois nos arrependemos. Essa influência direta de um sistema de crenças que vão resultar em decisões e escolhas, companheiros. Estamos aqui hoje porque escolhemos vir aqui. É uma decisão importante. Talvez, ao longo da nossa evolução e daqui para frente, aprendamos a tomar decisões muito mais saudáveis, sensatas, porque hoje nós sabemos que nossas decisões e escolhas promovem resultados em nossa própria vida. E nos iludimos, talvez Paulo tenha dito, não vos enganeis, Deus não se deixe se escarnecer, tudo aquilo que o homem semear há de colher, pensando dessa forma, alertando as pessoas e a nós mesmos para a ideia de que nossas ações produzem resultados. Isso é um fato. Mas vamos pensar então, qual o conceito espírita com a questão da lei de causa e efeito? Eu trouxe aqui 4 verdades. Se eu disser absolutas, vai combinar muito com o tema, né? Mas são 4 verdades extremamente especiais que a doutrina espírita nos traz, vem nos revelando, que vão definir para cada um de nós um conceito correto de lei de causa e efeito. Analisemos as 4. A primeira delas diz assim: somos responsáveis por nossas ações e pelos resultados que elas produzem. Somos responsáveis. Vou acrescentar, somos os únicos responsáveis. Todas nossas ações, quer elas sejam influenciadas pelos outros, quer elas sejam influenciadas pelo mundo espiritual, os únicos responsáveis somos nós mesmos. Isso é importante demais como base para entender lei de causa e efeito e justiça divina. Sim, companheiros, porque se nós nos responsabilizamos pelos atos que cometemos e pelas consequências desses atos, se somos os únicos responsáveis, não temos o direito e nem podemos culpar os outros por conta da nossa infelicidade. A nossa felicidade, a sua paz de espírito, o seu desenvolvimento moral e espiritual não está ligado ao outro. Há uma lição de Emmanuel no Fonte Viva, que não me recordo agora qual é, que ele vai dizer que à medida que nós evoluímos e nos aproximamos cada vez mais da luz, nos tornaremos seres cada vez mais individuais, pertencentes a um grande grupo. Hoje necessitamos do amor individual, necessitamos das relações a fim de aprendermos a amar. Mas no futuro,
amaremos em blocos. Amaremos de forma muito generalizada, como Cristo amava. Recordo-me aqui daquela passagem que ele ia socorrer a filha de Jairo, quase morrendo. E no meio do caminho, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos o aborda, e ele para a sua caminhada. Porque todos, para Jesus, têm importância igual. Mas nós somos os únicos responsáveis. E esse texto de Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, vai dar respaldo a essa verdade quando ele diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós é responsável por si e só por si. Por isso é preciso, então, que eu, num processo de amadurecimento, despertar de consciência, assuma esse entendimento e comece a tomar decisões melhores, a fim de que, no momento de prestar contas, eu possa ser avaliado de forma positiva. Que no retorno ao plano espiritual de onde viemos, naquela reunião aonde Paulo de Tarso vai chamar de tribunal do Cristo, nós sejamos avaliados e tenhamos tido uma encarnação vitoriosa. Então, o primeiro conceito da doutrina espírita com relação à lei de causa e efeito é dizer que nós somos os únicos responsáveis por nossas ações e decisões. O segundo ponto também crucial e importante. Na revelação espírita há a inclusão de compaixão, da compaixão e da misericórdia no conceito de lei de causa e efeito. É aqui, companheiros, é aqui o ponto fundamental. É aqui a melhor notícia. A inclusão da compaixão e da misericórdia divina para cada um de nós. Não é uma teoria. Vamos provar com textos que extraímos da doutrina dos Espíritos. Vamos adiante. Compaixão e misericórdia. Aquele sentimento de olhar para a fraqueza, para a dor do outro e ser indulgente. Aquele sentimento aquele desejo de socorrer os mais sofredores. Compaixão e misericórdia. Deus é extremamente compassivo, misericordioso, repleto de amor por cada um de nós. Se nós, como diria Jesus, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, o que não nos dará Deus? Nessa magnitude de amor que nós ainda não conseguimos compreender? Vamos adiante. A questão 13 do Livro dos Espíritos vai nos dizer que Deus é bom e soberanamente justo. Deus é soberanamente bom e justo. Soberano. Não há outro mais, melhor. Não há outro tão bom e justo quanto Deus. E linkando com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 3, vai dizer assim: se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Companheiros, se nós vivemos hoje uma dificuldade qualquer, é porque nós a merecemos. De alguma forma, fizemos por onde? Semeamos. Deus é justiça plena. Não seria ousadia da criatura questionar o Criador. Deus é justo. E tudo que nos acontece, mesmo que eu não saiba, e é no capítulo 5 que vai dizer das causas atuais e das causas remotas das aflições. Todas as minhas ações, tudo o que me acontece hoje é resultado. Então, se a gente fizesse aquele trocadilho, aquele paralelo, se eu não estou satisfeito com a minha realidade de hoje, eu preciso fazer investimentos novos. Lembram de Benjamin Franklin? Ele diria: a maior loucura que o homem pode cometer é continuar fazendo as coisas que sempre fez e esperar
resultados diferentes. Preciso mudar, hoje e já. Mas o texto vai continuar. Lamentações de Jeremias, agora capítulo 3, versículo 22 e 23, a parte A. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então Deus, as suas misericórdias não têm fim. Companheiros, o que é uma coisa infinita? O que é uma coisa que nunca termina? As misericórdias de Deus são assim, não tem fim. Então aquela ideia arcaica do inferno precisa ser abolida de uma vez por todas. Não há inferno. E se há, ele é temporário. Ninguém vai ficar queimando eternamente sem ser consumido. Isso não é misericórdia. Isso não é amor. E as misericórdias não têm fim. Mas voltando ao raciocínio e seguindo, Jesus vai falar para a gente em Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então o Cristo, no seu discurso precedido por João Batista, vai falar: eis que é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. O que é arrependimento? Que o Cristo reafirma de novo no capítulo 9 de Mateus em seu discurso. O que é arrependimento? Arrependimento é quando eu detecto uma anomalia moral, uma atitude, um procedimento incorreto e eu volto atrás, eu dou meia volta. Arrependimento é tomar o caminho contrário, é retornar para fazer certo. Bom, se há arrependimento, me parece então que a lei de causa e efeito tem outro conceito. Porque se não houvesse arrependimento, eu deveria exatamente pagar todas as dívidas da forma que eu as contraí. Mas há uma moratória. Vamos entender. Misericórdia. O que é misericórdia? O conceito de misericórdia do dicionário. Sentimento de caridade despertado pela infelicidade de outrem. Piedade, compaixão. Perdão concedido unicamente por bondade. Graça. Favor imerecido. Deus me dá além do que eu mereço. Isso faz sentido, companheiros? Esse amor de Deus que nós não compreendemos, o nosso conceito de compreensão de amor ainda é o linear, é onde a gente ainda quer fazer justiça com as próprias mãos, onde a gente torce pela dor do inimigo, ainda na limitação moral que estamos. Mas Deus é muito além disso, é sublimado, os seus conceitos são além do que nós podemos entender. Mas Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho redivivo pelo Espiritismo, nos vai ampliando esse conceito, aonde Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia e de bondade. Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O conceito de arrependimento. Agora Pedro vai falar que Deus é longânimo, longanimidade, paciência, nos espera. Quantas e quantas vezes negamos o Cristo e estamos aqui de novo em uma nova oportunidade? Quantas e quantas vezes pedimos pela porta estreita e a recebemos, como diz Emmanuel na leitura preparatória, e desperdiçamos a oportunidade? Companheiros, tudo bem, e agora? O que faremos com essa oportunidade reencarnatória que mais uma vez rogamos e fomos atendidos? A ideia terceira agora é de que é facultado o direito ao arrependimento. Senão o Cristo não nos convidaria ao arrependimento. E em consequência desse arrependimento, o atenuar do débito. Vou acrescentar aqui, é facultado a todos, a mim, a você, aos que são delinquentes, aos que estão marginalizados, ao pior homem da humanidade. É facultado o direito ao arrependimento. E em exercer esse arrependimento,
as dívidas, os débitos são atenuados. Então eu queria afirmar aqui que há atenuantes. Há atenuantes. Vamos entendê-lo. Qual a necessidade, qual o caminho para a aquisição desses atenuantes? Observemos o que diz o capítulo 3 do Evangelho, o item 17, da edição da Petit. Diz assim, no capítulo 3, que fala sobre as moradas da casa do Pai. Os mundos regeneradores são intermediários entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra neles calma e descanso, acabando por se depurar. Então, o ingresso para o mundo de regeneração está no arrependimento. Observe os companheiros que talvez não tenha dado tempo de semear novamente. Mas o fato de eu reconhecer minhas próprias falhas e sentir o desejo sincero e honesto de ser melhor, me dá o ingresso, o passaporte para o mundo de regeneração. Sim, o mundo onde a presença do bem será maior do que a do mal. Onde o estilo de mal será muito inferior do que nós enxergamos hoje. Ou seja, será um mal muito menos grave do que vemos hoje. Então há a possibilidade do arrependimento. Jesus, em Mateus 6, capítulo 14, vai dizer assim para a gente: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então Deus perdoa. Deus perdoa. Então a lei de causa e efeito não é a lei do karma. Não é a lei de Talião, porque Deus perdoa. Óbvio que há um condicionamento. Se nós perdoarmos, se houver amor em nosso coração, compreensão para com o outro, exercício prático e direto e honesto desse amor, aí nós nos habilitaremos a receber o perdão divino, porque estamos aqui encarnados, companheiros, para aprender a amar. E eu diria mais, se nessa encarnação fosse possível você ou eu aprendermos a amar como Cristo amou, não precisaríamos mais encarnar. Acabou. Era o fim da nossa caminhada de encarnações. E os débitos? O que aconteceu com eles? Desapareceram. Vamos entendendo, vamos aprofundar. Questão 661 vai perguntar assim, Kardec, a espiritualidade amiga: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas falhas, nossas faltas? Resposta da espiritualidade: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. Então obtém-se. Se ele mudar de proceder, ele obtém. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então, na sublinha, na ideia sublinear, a condição de Deus dispensar perdão para com as minhas falhas. Há uma história muito rápida que eu vou contar sobre Saturnino, relatada por Chico Xavier, através do espírito Hilário Silva. Nós conhecemos. Saturnino era um homem bom, um homem trabalhador, chefe de família, um espírita militante. E esse homem, num acidente de trabalho, ele tem o antebraço bem machucado e perde um dos dedos. E há um questionamento natural: poxa, como é que pode um homem tão bom passar por uma situação dessa? E é revelado que esse mesmo homem, numa encarnação passada, quando então empregador, ele obriga um de seus funcionários, um de seus servos, talvez os mais preguiçosos, o que mais errasse, a colocar o antebraço numa moenda. E aquele trabalhador tem o braço dilacerado. E agora Saturnino encarna com a proposta de perder também o braço para compensar o ato que havia tido. Mas, por que aprender a amar? Começar agora a usar suas mãos de forma útil em benefício do outro, da caridade e do amor ao próximo, ele tem a sua pena, entre aspas, atenuada. Perde apenas um dedo e o braço machucado, que vai logo se reparar. Será que houve uma atenuação, companheiros? Por certo que sim. Por certo que sim. Vamos à questão 4, a mais importante dessa história. A experimentação no amor divino, em atitudes honestas no bem maior, ameniza o resgate entre aspas,
entre aspas, entre colchetes, é isso? Bom, enfim. E pode até dar plena quitação dos débitos. Podem até dar plena quitação dos débitos? Podem. Quer ver uma história? Elias e os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 a 40. Elias, naquele episódio em que ele desafia os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e ele coloca um altar e diz, olha, ore a Baal, se Baal for um deus, vai cair fogo do céu e vai queimar aí o altar com um bezerro. E os profetas de Baal fizeram de tudo, suaram a camiseta e não conseguiram. E chegou a vez de Elias, um desafio, ele manda inclusive que molhe a fogueira, joga água na fogueira, nas lenhas, faz uma prece, e numa intervenção espiritual necessária naquele momento, desce fogo do céu e o bezerro é consumido. Beleza, estava aprovado. Os profetas de Baal se renderam a Jeová. Mesmo assim, Elias resolveu cortar a cabeça, mandar matar esses 400 profetas de Baal. Cortando a cabeça. Passaram os anos e ele reencarna como João Batista, dessa feita. Talvez tenha tido algumas outras. E lá em Mateus capítulo 14, versículo de 1 a 12, vai contar da morte de João Batista. E nós bem sabemos, né, que a morte se deu também cortando-se a cabeça de João Batista. Né? A pedido da filha de Herodias, né? Salomé, muito bem, Salomé. Estava só testando os companheiros. A filha de Salomé pede a cabeça de João Batista e vem numa bandeja. Eu pergunto aos companheiros, será que Elias não deveria perder a cabeça mais 449 vezes para compensar? Não precisou. Foi só aquela. Ele experimentou daquilo que fez. Imagina se fosse assim, Adolf Hitler, 6 milhões de judeus, teria que Adolf Hitler encarnar 6 milhões de vezes, sem fazer bobagem mais nenhuma, pelo amor de Deus, para morrer em cama de gás, asfixiado e pontinho. Mas a compensação não é bem assim. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, diz assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Que tipo de amor? Numa outra tradução vai dizer, tende ardente amor uns para com os outros. Nessa tradução, amor intenso. Que tipo de amor é esse? Como é que nós vamos adquirir essa capacidade de amar, se não vivenciando uma experiência de amor? A gente aprende a amar, companheiros, amando. Atitudes de amor. A gente aprende a andar de bicicletas, subindo da bicicleta, caindo, alguém segurando. A gente aprende a amar amando. É preciso, então, que eu entenda que os relacionamentos que eu tenho hoje, por mais dificultosos que me pareçam, são oportunidades de aprender a amar. E se eu aproveitar bem e aprender a amar, eu vou poupar milênios de sofrimento. Milênios de sofrimentos. Mas vamos seguindo. O amor, então, cobre multidão de pecados. Então, para aí. Lei de causa e efeito é isso. É quando eu me arrependo das dificuldades que causei, de verdade, honestamente. Não é para aparência externa, para que as pessoas achem. Eu sinto, eu preciso sentir o movimento interno de querer me corrigir. E isso é arrependimento. E o amor desenvolvido, esse amor divino especial, cobre multidão de pecados. Na carta de João, a primeira carta, capítulo 4, versículo 16, a parte B vai dizer assim, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Companheiros, não está se falando aqui em religião, em rótulo nenhum.
Está falando-se em amor. Deus é amor. A expressão mais profunda e sublime de João Evangelista, já exilado na ilha de Patmos. Deus é amor. Nós entendemos isso? Dá para compreender, companheiros? Deus é amor, e esse tipo de amor profundo que nós ainda não conseguimos mensurar. Continua João, capítulo 4, agora da sua primeira carta, os versículos 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele, de Jesus, esse mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então o amor tem que ser provado pela minha convivência e vivência com o meu semelhante, olhando a todos como meus irmãos. E olha o que vai dizer Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e versículo 12, trazendo para você e para mim uma dose ainda maior de responsabilidade. Ele vai dizer: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que cargas, companheiros? Que cargas? Quantos de nossos amigos, conhecidos ou desconhecidos, estão hoje no apartamento ao lado, talvez, numa profunda solidão? E algumas vezes a minha atitude é de ignorar. Talvez eu até saiba, mas eu não quero incomodar e eu não quero ser incomodado. O sofrimento da solidão, que alguns de nós sentimos em algum momento da nossa vida. Talvez seja aí essa solidão específica. Quantos de nós aqui queríamos um casamento, queríamos um parceiro, uma parceira, achamos que merecemos e não conseguimos? Será que isso não tem a ver com uma consequência de nossos atos, que pode também ser amenizada à medida que eu aprender a desenvolver a minha capacidade pessoal de amar? Então essa solidão específica, essa dor que nós vemos em número crescente, muitos hoje, muitos moram sozinhos. E é curioso a gente ver homens e mulheres que moram sozinhos. Talvez escolhendo uma solidão em nome de uma pseudo-privacidade, mas se impedindo de desenvolver um relacionamento de construção. Quantos que a dor não é a maternidade frustrada, a maternidade de ter tido aquele filho tão problemático? Se nós não entendermos a lei de causa e efeito e não aprendermos a agradecer o que Deus nos dá, porque Deus nos dá o melhor sempre. E Ele vai dizer para a gente, Jesus vai dizer para a gente: quem dentre vós, se um filho vos pede um pão, você dá uma pedra? E se pede um ovo, você dá um escorpião? E se pede um peixe, você dá uma cobra? Nenhum de nós. Deus, ainda mais, o que não nos dará? Talvez seja um filho o problema, ou talvez seja o filho que você não teve. Talvez nessa encarnação você não tenha podido ter filhos. Por que será? Será que isso é justo? Com certeza é. Se eu compreendo assim, se eu entendo lei de causa e efeito nessa proporção, isso me traz paz. Isso me traz conforto, porque é o meu melhor, é o melhor para mim. A dor muitas vezes é também das doenças. Quantos nunca viram a luz? Quantos estão mutilados, necessitam de aparelhos, uma cadeira de rodas, uma muleta? Quantos? Será que Deus privilegiou alguns de nós com a saúde física em detrimento a outros? Isso é justiça? De forma alguma Deus assim agiria. Nós recebemos o fardo que precisamos, se é que podemos chamar de fardos, para crescermos e nos desenvolver. Paulo de Tarso, quando escreve aos Coríntios, a primeira carta, o capítulo 10, o versículo 13,
Ele vai dizer assim, eu queria abrir aqui um parênteses para que você incluísse o seu nome quando eu fizer a vírgula. Ele vai dizer assim, não vos sobreveio, vírgula, provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Junto com a provação, Ele também dará o escape. Isso é promessa divina. Deus não te dá fardo maior do que você pode carregar. Seu fardo está pesado, companheiro? Parabéns, você é forte. Deus te deu porque você pode. Vamos adiante. A dor pode ser a pobreza, a dor pode ser o luto, a dor pode ser as frustrações. Esperávamos tanto da vida. A dor pode ser os medos, reais ou irreais. A dor pode ser os remorsos. Diferente de arrependimento, porque arrependimento me leva a uma dor onde eu faço meia volta e me corrijo. Remorso não. Eu fico ali remoendo, sofrendo, incrementando aquele fato, sofrendo de novo. A dor pode ser a culpa, companheiros. Pode ser a culpa. E a dor pode ser a vergonha. Sentimentos que nós conhecemos, ainda conhecemos, mas que ao longo da evolução vamos nos libertar deles, mas que hoje ainda produzem sofrimentos, porque nós ainda não entendemos em profundidade a lei de causa e efeito. Esse amor divino, esse amor eterno. E falando em amor, para terminar, pensar em terminar, eu trouxe aqui duas passagens maravilhosas. A primeira delas está no livro Boa Nova, capítulo 30, quando fala de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, aquela que viu seu filho ser crucificado injustamente, açoitado, escarnecido, quem sabe por alguns de nós, não é? E agora, nesse capítulo, Humberto de Campos vai narrar o momento em que Jesus na cruz diz a João, João, eis aí sua mãe. João, eis sua mãe, mãe, eis seu filho, simbolizando Maria como mãe de toda a humanidade. Todos nós filhos e irmãos, filhos de Maria, irmãos uns dos outros. E agora João vai morar em Éfeso e leva Maria para uma casinha na colina. E Maria começa a receber os que passavam ali sofridos, trazendo dores, e sentava com eles e começava a relembrar as lições de Jesus, contando os episódios, as frases, lembrando do mar do Tiberíades, das viagens, e aqueles homens eram consolados, e Maria sempre lhes dizia assim, isso também passa, isso também passa, esse filho que você não teve, esse companheiro que não chegou, a solidão, isso também passa. O que não pode passar é a nossa esperança em dias melhores, em saber conscientemente que a minha vida é o resultado e que eu preciso mudar meus altos conceitos a fim de me inserir num processo de crença real, esse compatível com a lei de causa e efeito proposta pela doutrina dos Espíritos. E por fim, o Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Também João Evangelista, também em Pátimos. E ele vai dizer, palavras de Jesus, referindo-se a Jesus, e ele, Jesus, enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Imaginemos, companheiros, esse Jesus amoroso, esse símbolo maior de amor. Ninguém ainda no planeta amou como esse homem amou. Um amor tão profundo que diante da cruz infame, diante do escárnio, diante das zombarias que diziam, Jesus, você salvou tanta gente, agora desce, salva você mesmo. Não é? Diante de um pedido de água, lhe dão vinagre. E ele olha para aquela multidão, mais uma vez, quem sabe alguns de nós, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
E quando retorna, agora materializado, depois da crucificação, e entra pelas paredes adentro da casa de Pedro, encontra seus discípulos amedrontados, apreensivos, podia muito bem puxar a orelha, né? E dizer: olha, Pedro, me negaste, né? Aí, vocês, hein? Bando de discípulos, né? Difíceis, hein? Não. Ele entra, olha os seus discípulos e diz: paz seja convosco. Esse é o amor. Esse é o amor que não quer represálias, esse é o amor que não quer vingança, esse é o amor que compreende. É esse o amor que Jesus nos propõe hoje a nós absorvermos e compreendamos, que é esse amor que cobre multidão de pecados. E deixemos de lado conceitos arcaicos, conceitos envelhecidos, para nos aprofundarmos no conhecimento espírita, a fim de nos tornarmos verdadeiramente livres. E para terminar, é a palavra dele que diz: e conhecereis a verdade. E se eu quisesse ser mais ousado ainda do que o próprio enunciado dessa palestra, eu diria: e conhecereis essa verdade, e essa verdade vos libertará. Que Jesus nos abençoe. O nosso sincero agradecimento ao companheiro Hélio Tinoco. Agora vamos pedir ao nosso companheiro Alessandro para fazer a nossa prece de agradecimento. Vamos orar. Vamos elevar nossos pensamentos, sintonizando com o Senhor da vida, Deus, nosso Pai amado e misericordioso, com Jesus, amigo e mestre incondicional de nossas vidas, amigos espirituais que nos inspiram e que ordenam esse trabalho. Te agradecemos, Senhor, pelo seu Evangelho. Te agradecemos, Mestre, a sua presença em nossas vidas, que precisamos a todo momento dessas lembranças maravilhosas, como hoje o nosso amigo nos trouxe. Te agradecemos, Senhor, pelo nosso corpo, por essa existência na marcha evolutiva. Te agradecemos por essa casa de justiça, amor e caridade que nos abriga, que nos acolhe. Te pedimos, Mestre, que dessa casa, dessa reunião, bálsamos salutares possam invadir o nosso bairro, as instituições hospitalares, os asilos, as creches. Como eternos pedintes que somos, Senhor, na véspera do dia que simboliza a sua crucificação, te pedimos o seu amparo, porque hoje, Senhor, nós estamos crucificados nas nossas imperfeições. Te pedimos, Mestre, força para arrancarmos o cravo do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Que possamos ter força para marcharmos na sua direção, Senhor. A porta larga que facilita a entrada é escura. Te pedimos, Mestre, a porta estreita, porém iluminada do seu Evangelho. Te agradecemos eternamente, Senhor. Sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.
criador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão